Graças a Deus, né? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 9 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 a 16. Você que encontrando já fica de pé, em reverência à palavra de Deus, amém? Graças a Deus. Passo a ler. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Amém. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, graças a Deus, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para as que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Podeis sentar em nome de Jesus. Que bom que você veio, que bom que você cedeu a atração do Espírito Santo de Deus para estar aqui nessa noite. E hoje eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, às vezes, a maioria dos problemas que muitas das vezes nós não conseguimos vencer é porque nós não damos a devida importância ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder de Deus, o Espírito não é um vento, o Espírito Santo não é uma luz, como muitos dizem, mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele, por mais que nós falamos sobre a terceira pessoa da Trindade, não quer dizer que ele seja um pódio um pouco menos elevado. Ele é Deus e ele é pouco falado. Eu gostaria que você trouxesse à memória a última vez que você orou ao Espírito Santo. Antes de eu falar isso com os irmãos, essa palavra primeiro, ela me constrangeu, meus irmãos. Ela me constrangeu, e eu creio em propósitos, eu creio que Deus nos trouxe hoje aqui para ouvir a respeito do Espírito Santo e tratá-lo da forma correta, não é verdade? Como igreja do Senhor, nós precisamos afirmar que cremos na Trindade. Quando nós falamos em Trindade, automaticamente nós lembramos a Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo, não é verdade? Ou eu estou mentindo? É verdade. Mas o termo Trindade não aparece na palavra de Deus, você não vai encontrar, mas nós vamos encontrar de forma muito clara, meus irmãos, a ação dos três em uma só pessoa. A igreja que não crê no Espírito Santo, ela não é uma igreja cristã, é uma seita. E nós precisamos não apenas crer, mas nós devemos tratar o Espírito Santo como alguém que o próprio Cristo deixou. A palavra de Deus diz, Cristo ele disse que não deixaria os seus discípulos órfãos, mas ele enviaria o outro Consolador. Esse outro Consolador, quando você vai olhar no termo original, no termo grego, da mesma espécie. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Cristo, ele é Deus, mas não é fácil de compreender a questão da Trindade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Então, Deus disse, façamos, está vendo aí, meus irmãos? Não é apenas o Senhor. Façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa
semelhança. Nós cremos em um único Deus que também existem em três pessoas distintas, ou seja, inconfundíveis. Meus irmãos, na verdade não é fácil, não é tão simples compreender, é por fé. Como tudo o que nós fazemos é por fé. Hoje você está numa igreja, aqui sentado nessa cadeira, nós cantamos para quem nós não vemos. Quem viu Jesus aqui hoje? E nós o adoramos, nós o exaltamos, nós aplaudimos o seu nome. É por fé, amém? O cristão, ele precisa ter fé. E como eu disse, nós temos o hábito de falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e isso parece colocá-lo em terceiro lugar, mas não. O Espírito Santo, ele é Deus. Nós devemos adorá-lo, nós devemos orar ao Espírito Santo, como a palavra pede, e nós devemos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E sobre relacionamento, é sobre isso que eu quero falar nesse primeiro tópico, sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito Santo te torna uma pessoa madura e saudável. Isso explica, na maioria das vezes, aquelas pessoas que se dizem cristãs que você conhece lá fora. Sabe aquelas pessoas que falam que são crentes, estão nas igrejas, não falam de culto, contribuem com o dízimo, é um cristão, mas de repente você escuta da boca dele uma palavra torpe. Quem já viu isso aqui, gente? Eu estava vendo um podcast de um pastor, assim, muito bem conhecido no meio cristão, e ele solta uma palavra, meus irmãos, eu não vou repetir porque é feio. O que dizer de uma pessoa? Nós vamos pegar toda a sua história e jogar fora? Não, mas não vigia. E muitas das vezes existem circunstâncias que Deus permite você estar até mesmo perto de um pastor, e de repente você solta aquela palavra. Isso é perigoso. A palavra, Paulo ele vai falar que não pode conter no nosso linguajar palavras torpes. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, eu gostaria que vocês lessem comigo. Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um só corpo. Próximo versículo, Júnior. Acho que eu coloquei errado. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Irmãos, eu coloquei a referência errada aqui. Efésios 4, 25. Você consegue achar aí para mim, Júnior, por favor? Meus irmãos, isso nos mostra que nós temos nos relacionado mais com o mundo do que com o Espírito Santo. O fato, a forma em que nós agimos... É 29, né? Obrigado, erro de digitação. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. A palavra torpe que Paulo fala, aplicada aqui nesse contexto, ela remete à sujeira, a uma palavra apodrecida, um linguajar indecoroso, uma linguagem que não poderia de forma alguma estar na boca de um cristão. Quanto mais, meus irmãos, nós nos relacionamos com a palavra de Deus, quanto mais nós nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo, mais palavras que contém dentro da Bíblia nós vamos pronunciar. Muda, meus irmãos, o linguajar muda, a forma de agir muda, a sua reação diante de um problema muda. Afinal de contas, o Evangelho, ele transforma o cristão, ele transforma aquele que crê, é o poder de Deus. Agora, quando nós olhamos para uma pessoa que se titula cristão e a sua maneira de agir, o seu proceder, a sua maneira de falar, não condiz com o que as Escrituras dizem, automaticamente nós vamos olhar para aquela pessoa e falar assim, puxa vida, olha o escândalo. Não é, meus irmãos? Então nós precisamos nos relacionar mais com o Espírito Santo. Nós precisamos cultivar uma vida de adoração ao Espírito Santo.
Nós precisamos buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele deve ser buscado e encontrado. E ele permite ser encontrado, meus irmãos. O Espírito Santo ele habita em uma vida de renúncia. Quando Jesus estava aqui na terra com seus discípulos, Jesus Cristo ele preparou os seus discípulos. Mostrou tudo que eles deveriam fazer, a forma que eles deveriam agir. Cristo discipulou aqueles homens. E ele deixou o Espírito Santo para continuar a obra de transformação. Não estamos sós. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Alguém de tão perto. E nós esquecemos muitas das vezes de quem Ele é. Isso é um erro que a igreja muitas das vezes, que nós muitas das vezes cometemos. Eu já vi cristãos dizerem, mas eu oro a Jesus e tá tudo bem. Puxa vida. Eu quero ler novamente o texto de 1 Coríntios, porque às vezes nós fazemos uma leitura dinâmica, a gente apenas lê. Mas eu gostaria que você lesse essas palavras comigo, trazendo à memória que nós muitas das vezes deixamos o Espírito Santo de lado. Olha como é que a leitura muda, meus irmãos. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Se nós não temos o Espírito Santo, meus irmãos, nós não vamos compreender as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. É por isso que muitas das vezes você tenta falar de Jesus, você tenta falar do Evangelho para aquelas pessoas lá fora que você conhece, e as pessoas não dão tanta ênfase, não fazem tanto caso. É por isso que muitas das vezes o seu parente não entende, não consegue compreender o que você tem feito. Puxa vida, quarta-feira você trabalhou o dia inteiro, você poderia estar em casa agora, cuidando dos seus filhos, fazendo aquela marmita para o seu marido. O que você está arrumando da vida? Dá domingo, é o dia do aniversário do seu parente mais próximo, você está aqui. As pessoas te julgam porque não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito Santo habitando nelas, assim como nós temos. Vocês compreendem? Graças a Deus. João capítulo 16, versículo 7, gostaria de ler com os irmãos. João capítulo 16, versículo 7. Graças a Deus. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês, é isso mesmo? Sim. Que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não mais me verão. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Percebam aqui que o Espírito Santo ele atua também na obra da salvação.
Meu Deus. A partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, o Espírito Santo, ele tem uma obra na sua vida. No batismo nós somos selados com o Espírito Santo. A partir daquele momento nós não estamos sós. Mas muitas das vezes nós deixamos o Espírito Santo de lado. Ou às vezes nós levamos o Espírito Santo para aqueles lugares, vocês entendem? Que nem o cristão deveria estar, e muitas das vezes, porque o Espírito Santo ele não sai de você, não te abandona. E nós o levamos. Nós muitas das vezes, meus irmãos, falamos palavras que o Espírito Santo entristece. Quando muitas das vezes nós estamos ali discutindo com a nossa esposa, com o nosso marido, o Espírito Santo é obrigado a ouvir aquelas palavras. Nós estamos a cada dia maltratando mais a nossa carne, porque a palavra fala que nós somos um. Não é, meus irmãos? Eu acredito que Deus ele quer que nós ouçamos essas palavras hoje. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, porque na maioria das vezes os nossos olhos nós não conseguimos enxergar a nossa sujeira. Imagina a nossa vida sem o Espírito Santo, meus irmãos. Imagina. E nós o temos como amigo, como alguém tão perto, e muitas das vezes nós o esquecemos. Esquecemos que o Espírito Santo está em nós, habita em nós. Satanás, meus irmãos, ele quer que você esqueça do Espírito Santo, porque é ele quem nos convence, é ele quem mostra para você: olha, está vendo, isso que você fez está errado, cuidado, não faça isso. Uma vez eu ouvi um pastor de um movimento cristão, aliás, vou te retirar, não é cristão, mas ele disse assim: olha, não existe um lugar mais perto do que dentro. O Espírito Santo, ele habita em nós, não tem lugar mais perto do que dentro. Além de te convencer, ou seja, de te mostrar que você é um pecador, ele te convencerá que você precisa de um Salvador. Não somos nós que de repente estamos na nossa casa, a gente levanta e fala assim: ai, eu preciso de Deus, e sai correndo para a igreja. Não. É uma atração. Sabe, meus irmãos, nós somos atraídos com cordas de amor. É Ele, é o Espírito Santo quem nos traz, é Ele que te trouxe aqui hoje. E é Ele quem mostra para você o quão sujo você está. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos perceber essa sujeira. É igual o mau hálito, quem está com mau hálito não percebe. A pessoa fica o dia inteiro sem comer, chega para você e fala assim: a paz do Senhor. Tem gente que tem problema de saúde, normal. Mas é o Espírito Santo quem mostra: olha, meu irmão, você precisa de um Salvador. Você precisa ser regenerado. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10, versículo 9, por favor. E nós precisamos de um Salvador, meus irmãos. Nós precisamos. Romanos 10, versículo 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É o Espírito Santo que torna as coisas mais claras. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não conseguimos sequer olhar para Jesus e ver que Ele é o nosso Salvador. Essa obra de convencimento é papel do Espírito Santo. Cada vez que a palavra de Deus ela entra dentro de você, cada vez que ela mexe com você, isso é sinal que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Nós não conseguimos produzir isso, meus irmãos. Nós não conseguimos produzir amor, nós não conseguimos produzir fé. É uma obra do Espírito Santo. A nossa natureza, a nossa casca é caída. Nós carecemos daquele que vai nos convencer que precisamos de Cristo. Não dá para sobreviver sem o Espírito Santo. Não dá para continuar vivendo a nossa vida sem dar para Ele a devida importância. Se nós reconhecermos que Jesus Cristo é Deus e não reconhecermos que o Espírito... Vai para o pastor Elvis? Vai para lá. E se nós não reconhecermos isso, em nome de Jesus, vai lá.
se nós não reconhecemos que o Espírito Santo é Deus, meus irmãos, puxa vida, fica difícil. Como que nós seremos preparados pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo quem vai adornar a igreja, quem vai entregar a igreja para Jesus de limpa, sem mancha, sem mácula. É papel do Espírito Santo. Como eu disse, sem o Espírito Santo, nós jamais teremos a consciência do nosso estado pecaminoso. Sem o Espírito Santo, você jamais terá consciência de que você precisa de um Salvador para te redimir. Então não existe salvação sem arrependimento. Não existe uma vida cristã sem arrependimento. Não tem como seguir a Jesus sem abandonar as velhas práticas. E para abrir mão das velhas práticas, nós precisamos nos arrepender. Não tem como nós sermos cristãos e não vivermos o Evangelho de Jesus. O Evangelho é boas novas de salvação. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. As boas novas, meus irmãos, era a mensagem de João Batista. João Batista, olha só o que Mateus relata. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E era a mensagem também do Senhor Jesus Cristo. Avança só um pouquinho aí, uma página. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar, graças a Deus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E era a mensagem de Pedro também. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 38. Ô Lu, tem como você pegar um copo de água para mim, por favor? Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O arrependimento, meus irmãos, ele não valeu para uma época, não valeu para apenas esse contexto do período em que Jesus estava na terra. O arrependimento ainda continua sendo o tema central da palavra de Deus. Se o Espírito Santo não fizer essa obra em nós, meus irmãos, estamos perdidos. Arrependimento é mudança de rumo. Arrependimento é mudança de rota. Arrependimento é mudança de caráter. Não dá para seguir Jesus e continuar com as mesmas práticas pecaminosas. Infelizmente, estão pregando em alguns púlpitos. Eu não estou colocando aqui como uma igreja perfeita, não. Nós nos esforçamos, obrigado, nós nos esforçamos para pregar um evangelho cristocêntrico, um evangelho que aponta para Cristo. Na verdade, o evangelho ele deve apontar para Cristo, mas infelizmente muitos estão anunciando um Jesus que não requer esse arrependimento de você. Você não precisa mudar, é amor, é só amar. Infelizmente é um evangelho raso, um evangelho que não pede de nós renúncia. Você pode vir do jeito que você está e permaneça do jeito que você está, sendo que Cristo pediu sim para que viéssemos da forma em que estamos, mas não continuar. Será que o evangelho de Cristo ele não tem poder para mudar a nossa mente? O evangelho, meus irmãos, ele nos transforma. Ele transforma o pecador em filho. Graças a Deus. Para seguir Jesus, nós precisamos renunciar tudo o que alimenta a nossa carne. Carne é carne, meus irmãos. A nossa carne, ela está com a boca aberta, querendo pecado, querendo pecar. Gente, olha, está indo para o pastor. Nós nos tornamos, na maioria das vezes, aquilo que nós consumimos. Por isso que nós temos que vigiar, meus irmãos.
Se você tem um problema com bebida e ficar perto de alguém que bebe, daqui a pouco você está bebendo. Gente, não brinca. Eu já ouvi muita gente falando assim, eu sei o meu limite. Eu sei até onde eu vou. A pessoa tinha problema com mulher e de repente vive no meio. Ih, gente, vai dar problema. Não brinque com pecado, não brinque com pecado. Cuidado, seja vigilante. Se você se alimenta das coisas terrenas, você é daqui. Meu Deus. Espiritualmente falando, você é daqui. Paulo exorta a igreja de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 a 8. Eu gostaria de ler com os irmãos. Colossenses 3, do versículo 1 a 8. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na obediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Só uma pausa aqui, meus irmãos, um selar, na verdade, né? É incrível que Paulo, ele trata como se essas práticas estivessem no passado, né? Vamos ler de novo esse versículo? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente no falar. Vocês entendem que o apóstolo Paulo, ele tem um cuidado com a parte moral também? Vocês entendem? A palavra fala que nós precisamos ser luzeiros nessa terra. Alguém que carrega o evangelho de Cristo. Ai daquele que escandalizar a noiva. Ai daquele que escandalizar a igreja de Cristo. Nós somos sal da terra. O mundo olha para aquele que é cristão e precisa ver Cristo. Nós representamos Cristo aqui nessa terra, meus irmãos. E Paulo, ele tem um cuidado lindo sobre a igreja que está em Colossos, sobre abandonar todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem decente no falar. É por isso que Jesus disse a todos em Lucas capítulo 9, versículo 23: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é deixar tudo isso aqui que Paulo falou para trás. É literalmente vigiar mesmo, tomar cuidado. Tomar muito cuidado no que falar, no proceder. Cuidado com a imoralidade sexual, a impureza, a paixão. Cuidado com a ganância. A idolatria a gente acha que é só os católicos que fazem. Nós também idolatramos o nosso trabalho, nós mesmos. Muitas das vezes nós idolatramos nossos filhos. Narizinho fala muito: eu amo você, viu, mas eu amo Jesus mais. Nós temos que parar com essa idolatria. Às vezes as pessoas idolatram o pastor, idolatram a placa da igreja. Meu Deus, idolatram uns aos outros. Nada pode ficar no lugar do Senhor. Absolutamente nada pode ficar no lugar do Senhor. Jesus não está pedindo para você literalmente confeccionar uma cruz, apesar de que muita gente faz isso, né? Faz uma cruz e sai arrastando ela aí na rua. Não. Jesus, ele pede para você negar primeiro, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo
Não é uma cruz literal. Jesus não quer você carregando uma cruz aí. Jesus não quer que você fique vestindo de pano de saco. Jesus não quer que você fique andando nas ruas descalço. Jesus não quer que você faça o jejum, deixe o cabelo para cima. Jesus não quer nada disso. Nada disso, meus irmãos, vai fazer com que Jesus te ame mais. Ele te amou, ele já provou isso naquela cruz. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22, ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Cristo, ele quer de nós obediência. E mais uma vez, não vamos conseguir fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Quando o texto diz, toma sua cruz e siga-me, Jesus está dizendo, morram por mim todos os dias. Todos os dias. Jesus está dizendo para todos nós essa noite, você está disposto a morrer por Ele todos os dias? Você está disposto? Você está disposto a renunciar, muitas das vezes, o seu querer, a sua vontade, os seus planos, a sua vida? Porque se nós formos olhar, meus irmãos, de verdade, a grosso modo, nós deveríamos viver a nossa vida inteira para o Senhor. Como eu disse no último sermão, Ele não morreu um pouquinho por nós. Ele se doou totalmente por nós. Ele nos amou totalmente. Nos livrou do inferno. Nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nos amou. Se removermos o Espírito Santo, se anularmos o Espírito Santo, se não nos relacionarmos com o Espírito Santo, não estamos no caminho que Jesus afirma ser. É um outro caminho que você está trilhando. É um outro caminho, talvez um caminho que nós criamos para nós mesmos. Uma rotina. Talvez a nossa vida virou uma rotina. Você levanta de manhã, já tem o que fazer. Aí você trabalha, aí tem o seu horário de almoço, aí 3 horas da tarde é o café da empresa que você precisa estar lá, aí de repente está quase no horário de você ir embora, deu horário de ir embora, você bateu o seu cartão, vem correndo para casa, porque sua esposa está em casa, ou o seu marido está em casa, você já está com fome, chega em casa, aquela coisa. Jesus, nós não nos relacionamos com o Espírito Santo em nenhum momento do nosso dia. Aquele que nos guarda, aquele que zela, aquele que intercede por nós, nós muitas das vezes deixamos de lado. E esse é o caminho que criamos. E nesse caminho nós não precisamos nos arrepender, nós não precisamos renunciar, nós não precisamos de pastores, né? Nós mesmos ditamos as nossas regras, não aceitamos confrontos, até mesmo quando a palavra de Deus é citada. Uma vez eu fui dar um conselho a uma pessoa, meus irmãos. Aí eu falei, olha, a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Ele falou comigo, não está isso na Bíblia. Eu falei, tá, vou te mostrar. Eu peguei e mostrei. Ele falou assim, mas vamos ver quem está certo, se é eu ou se é a palavra. Meu Jesus, sangue de Jesus. Não tem o Espírito Santo, senão não falava essa abobrinha, né? Tudo é motivo de discórdia. O irmão que eu tanto amava, hoje eu não amo mais. Aquele irmão que me servia, hoje eu não preciso mais dele. Trocamos momentos de cultuar a Deus por qualquer outra coisa. Tudo é mais importante do que ser uma igreja. Ou seja, eu vou à igreja quando desce, eu vou. Olha o que fala lá em Tiago, capítulo 4. Deixa eu ver se é o último versículo, o penúltimo. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 a 5, meus irmãos. Graças a Deus. Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem,
pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em todos nós tem fortes ciúmes? Meus irmãos, a palavra de Deus nos chama, nos dá um título de noiva de Cristo. E Tiago chama de adúlteros, e com razão. Quando fala em adúltero, aí a gente fala assim, puxa vida, mas isso é só para aquele cara que traiu sua esposa. Não. Mas Tiago, ele faz alusão aqui a nós adulterarmos com a noiva, como igreja. Tiago, ele chama de adúlteros aquele ou aquela que diz amar o noivo e flerta com o mundo. Nós precisamos, meus irmãos, nos posicionar. Assim como no meio de um casamento, nenhum marido quer ser traído, ou quer? Nenhum marido. Nenhuma esposa quer ser traída, ou quer? Ninguém. Vocês acham, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele vendo, testemunhando o nosso flertar com o mundo? Meus irmãos, o mundo não tem nada para nos oferecer, meus irmãos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo. Quem falou isso é Cristo. Nós não pertencemos a esse mundo, meus irmãos. Infelizmente, esse mundo, ele quer nos tragar. Esse mundo, ele nos quer tirar da presença do Senhor. E muitas das vezes nós flertamos. Será que nós precisamos nos alimentar com as coisas do mundo? Cristo, ele morreu por nós e nós vamos continuar nos envolvendo com as coisas do mundo. Eu não estou falando que você não precisa trabalhar, você precisa. Mas meu patrão é mundano, você precisa trabalhar. Mas o seu trabalho honra o Senhor. Seja um cristão no seu trabalho. Se de repente o seu patrão virar, você é cristão, então eu vou te mandar embora. Manda agora. Ué, não vou negar o meu Deus por nada. Mas nós precisamos testemunhar Cristo nessa terra. Não podemos flertar com o mundo de forma alguma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ou Cristo não é suficiente? Será que falta algo em Cristo para nós o deixarmos de lado e buscarmos lá no mundo? Será que Cristo, ele não tem uma alegria plena para te dar e você vai lá no mundo para buscar uma alegria que você tanto quer? Se você diz amar o noivo, que é Jesus, mas o troca troca os momentos de adoração por ele com qualquer outra coisa, você e eu o traímos. Porque o Espírito Santo tem fortes ciúmes. É papel do Espírito Santo adornar a noiva. E a noiva, quando eu falo aqui, é a igreja. Cuidar da noiva, preparar a noiva para entregá-la a Cristo. Uma igreja sem mancha, sem máculas, sem defeitos. Uma igreja limpa, uma noiva limpa. Quando a noiva começa a flertar com o mundo, quando a noiva passa a desprezar o noivo e olhar para o mundo, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Eu acredito que o Espírito Santo olha para a igreja que Cristo entregou naquela cruz e fala, puxa vida, né? Nossa, eu arrisco dizer que a pessoa que flerta dessa forma com o mundo, não consegue abandonar os desejos do mundo, não consegue abandonar as velhas práticas, é uma pessoa que ainda não compreendeu o reino de Deus. É uma pessoa que não foi exposta à verdade, meus irmãos, porque a verdade nos transforma. Quando a verdade entra pela porta, a mentira sai pela janela. Vocês entendem? Duras são essas palavras, mas são essas palavras que vai fazer com que nós não fiquemos nesse mundo. Não é, meus irmãos? É uma luta diária. Você não vai virar um super crente hoje, não. Quem dera se fosse assim. Mas é uma vida, é todos os dias. Você veio hoje aqui, ouviu essas palavras, durante a semana você remoendo essas palavras, aí domingo tem mais, e a vida toda assim, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Permita que o Espírito Santo te molde, te transforme, tira as manchas, tira os defeitos, permita-se, mas primeiro você precisa compreender que você está sujo. Primeiro precisa.
O termo mundo aqui que Tiago fala, Tiago 4:4, tem algumas traduções. Exemplo, está lá em João 17:15. João 17:15, que está escrito assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejam do maligno. Esse mundo aqui, meus irmãos, é lugar, planeta, tá? Mas esse mundo que fala em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui já é pessoas, né? Deus amou o mundo. Já em outras traduções, de Tiago 4:4 é a perversidade, quando fala não ameis o mundo, né? É perversidade, nós não podemos amar os desejos, as paixões. E eu peço em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos alugar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem uma grande obra para fazer em nós. Talvez seja um defeito que eu preciso abandonar sozinho, eu não vou conseguir. O Espírito Santo, ele nos auxilia. O Espírito Santo é Deus e nós precisamos dar esse lugar de divindade em nós. Reconhecer que Ele está conosco. Às vezes nós compartilhamos tantos problemas com tanto de pessoas, e o Espírito Santo em nós. Sabe aquela vontade de ler a palavra, que do nada aparece em você? É o Espírito Santo, completando a grande obra que Ele tem em nós. Última passagem, penúltima, Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu amo essa palavra, meus irmãos, eu amo essa palavra. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Já lá no versículo 26, pouquinho abaixo aí, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu convido você a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder curvar a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir perdão pelo pouco relacionamento que temos com você. Nós te pedimos que continue nos ajudando, mesmo que na maioria das vezes nós o desprezemos, deixamos de lado. Sabemos que você intercede a Deus por nós. Nós sabemos que Jesus mandou você para ser o nosso consolador, o nosso ajudador. E muitas das vezes você é como um estranho para nós. As nossas orações nem são tão eficazes pelo pouco relacionamento que nós temos com você, Espírito Santo. Te pedimos perdão. Te pedimos perdão por não tratá-lo da forma correta. Nós te pedimos que nos ajude a nos lembrar mais do Senhor. Deus de misericórdia, tenha misericórdia de nós, pelo pouco caso que muitas das vezes nós fizemos por aquele que intercede por nós, por aquele que colhe as nossas orações, por aquele que colhe as nossas lágrimas, por aquele que fica constrangido quando pecamos. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe por deixarmos na maioria das vezes o Espírito Santo de lado,
aquele que nos convence do pecado, aquele que nos convence do juízo, da morte. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa em nome de Jesus, nos perdoa, e continue nos lembrando a olhar para você. Nos perdoe em nome do teu Filho amado Jesus, Deus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo.